Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de robótica. É aqui que a gente vai aprender um pouquinho sobre esse mundo inovador. E eu espero que vocês gostem muito, hein? Brevemente me apresentando, eu me chamo Lucas, sou estudante de engenharia elétrica, técnico em automação industrial e serei o seu instrutor ao longo de toda essa jornada. Então vamos agora para a nossa aula que vai ser muito legal. Em primeiro lugar, vamos entender o que é o conceito de robótica educacional. É um método de aprendizagem focado na pesquisa, descoberta e construção de uma máquina como resultado da aquisição de conhecimentos. Mais que isso, é obter práticas que incentivam o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe. Além de um vasto conhecimento para atuar no mercado de trabalho ou até mesmo deixar a sua casa completamente inteligente, com sistemas de segurança, efeitos de iluminação e sons e muito mais. Desde já eu quero deixar bem claro para você que são várias as opções, várias as possibilidades que a gente tem de estar criando os nossos projetos. Tudo vai conforme a sua criatividade. Quando a gente construir qualquer tipo de robô, eles vão se denominar de duas maneiras. Vamos ver agora? A primeira é robôs fixos. A gente tem alguns exemplos bem legais aqui em cima, mas antes vamos entender um pouquinho. Os dispositivos fixos tipicamente são específicos para atuarem em ambientes pré-definidos e relativamente estáticos. Opa, que legal! Então a gente sabe que a gente consegue ter os nossos robôs atuando em ambientes fixos, onde eles têm a sua base, eles são fixados em um local pré-determinado, ou seja, pré-definido. E a gente tem alguns exemplos aqui bem legais. Vamos falar sobre eles agora? No primeiro exemplo, a gente tem um robozinho ali, ó. E ele é um robozinho que ele está na recepção de um hotel bem luxuoso, ou talvez um restaurante, e aí você deixa a sua imaginação te levar. Mas, por exemplo, ele está recepcionando ali as pessoas para dar boas-vindas, para dar algumas orientações específicas do local. Então, esse tipo de robô, ele fica ali, ó, paradinho, estático naquele local. Ou seja, ele tem a sua base pré-definida naquele local ali. Ele só vai sair se chegar alguém, tirar ele do local e pôr em outro local. Mas até então, ele fica ali com a sua base fixada no chão, certo? Ao lado, a gente tem um famoso braço robótico. Para quem ficar curioso sobre ele, a gente vai estudar ele e aprender como criar esse braço robótico bem legal ao longo do nosso curso. Se vocês repararem bem, o nosso braço robótico é guiado e comandado através de dois joysticks, que são aqueles componentes que ficam no controle de videogame. Alguns de vocês com certeza vão se familiarizar com ele. Bom, é através dele, ele está definido o quê? Manualmente, é através dele que eu coloco o meu braço robótico para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. E bem lá na pontinha dele a gente tem uma garra, ou seja, essa garra é para pegar o que eu quiser. Do outro lado, a gente tem o mesmo braço robótico com uma garra lá no final, só que, nesse caso, é um processo mais industrial. Se a gente vê ali, ó, é uma indústria de automóveis. A gente tem uma esteira passando com carcaças de carro, né? Aquela estrutura do automóvel, do carro que a gente tem ali. E, nesse caso, a gente não pode ter nenhum tipo de erro. O que seria um tipo de erro ou não tipo de erro? No joystick, quando a gente está comandando manualmente, a gente pode, sem querer, abrir um pouquinho de mais a garra ou fechar um pouquinho de mais a garra. Nesse outro tipo de processo, que a gente está vendo, um processo mais industrial, onde a gente não pode amassar nenhuma peça do carro, nem fazer nada de errado para não ter nenhum tipo de problema no nosso processo, a garra trabalha de forma automática. Ou seja, ela foi programada apenas uma vez e aí, ó, a vida inteira dela ela vai passar executando a mesma tarefa, sem gerar nenhum tipo de erro. Então a gente tem aqui, ó, como fazer o mesmo braço robótico de forma manual, em que eu controlo através do joystick, né? Eu tenho um controle sobre a minha máquina, e do outro lado, a máquina totalmente independente, onde a gente colocou uma programação nela apenas uma vez e ela executa os mesmos comandos precisamente, sem nenhum tipo de erro. Ambos esses dois, se vocês repararem, eles têm a sua base fixa e só saem dali se a gente tirar eles e colocar em outro lugar. Por exemplo, uma ideia bem legal. A gente pega o nosso braço robótico manual e a gente coloca ele numa base de carrinho e coloca rodinhas neles para eles poderem se locomover. Aí sim, eles deixam de ser robôs fixos e vão para o próximo tipo de robô, que é o que a gente vai ver agora.
que são os robôs móveis. Então, só retornando aquele exemplo, se a gente colocar rodinhas no nosso braço robótico, eles se tornam robôs móveis a partir de agora. Os dispositivos móveis foram projetados com a intenção de atuar em ambientes altamente dinâmicos e desconhecidos. A gente tem um exemplo aqui que de cara já chama a nossa atenção, né? Que é um peixinho ali, ó, nadando no meio do mar. Ele é um robô submarino. Logo acima desse peixinho, a gente tem um drone. Opa! Então a gente acabou de ver um robô que atua no meio da água. E agora o nosso drone atua o quê? No céu, ele sobrevoa. Então ambos os robôs têm sua peculiaridade. Do lado também a gente tem um carrinho, como a gente tinha comentado. Ele conta com uma câmera, conta com as rodinhas, ou seja, ele consegue se locomover por onde ele quiser, né? E do outro lado a gente tem alguns robôs que eles podem executar algumas funções conforme a gente definir. Vamos supor que nesse caso eles são robôs dançarinos. Opa, que legal! Então a gente definiu ele para fazer vários passos de dança. Enfim, após aprender sobre os robôs móveis e os robôs fixos, espero que vocês tenham notado algumas diferenças sobre eles. Eu, particularmente, gosto mais dos robôs móveis. Eles são os mais legais, porém são os mais difíceis de serem criados, porque eles dependem de outra dinâmica. Então a programação que a gente coloca nele, todo o projeto que a gente faz sobre ele é muito mais complexo do que, no caso dos robôs fixos, que a gente simplesmente programa algo bem simples e ele fica lá paradinho no lugar dele. Mas isso a gente vai ver tudo ao longo do nosso curso e vai se tornar tudo bem fácil. Para quem está curioso sobre o que a gente vai aprender ao longo do nosso curso, aqui eu citei alguns itens e componentes bem legais que a gente vai estar aprendendo. Bom, vamos lá então. A gente vai aprender sobre LEDs em diferentes estados. E os nossos LEDs são como lâmpadazinhas bem pequenininhas para a gente colocar nos nossos pequenos projetos. Elas acendem, apagam, elas fazem tudo conforme a gente controlar. Botão para acionamento de componentes. Opa, é muito legal a gente ter um botão em alguns tipos de projetos, né? Talvez a gente tenha um carrinho que seja necessário ligar ou desligar ele, ou qualquer outro tipo de projeto, né? Em que a gente ative ou desative. Sensor de luminosidade LDR. E o que ele faz? Ele simplesmente detecta a presença de luz que incide sobre ele. Eles são muito utilizados nos postes de luz que a gente tem na nossa rua. Quando está ficando escuro, eles simplesmente detectam essa falta de luz e acionam o poste da nossa rua. Emitir sons com um buzzer. O buzzer nada mais é que um alto-falante, porém ele só emite bips. Ele não faz sons como um alto-falante cantando uma música. Ele faz bips em diferentes tons. Potenciômetro. Ele é um componente que aumenta ou diminui a potência de algo. Um exemplo bem legal, o rádio de música que a gente tem. Quando a gente quer aumentar o som da música, a gente consegue. Quando a gente quer diminuir o som da música, a gente consegue também. O microcontrolador Arduino. Ele é basicamente o cérebro de todo o nosso projeto. Quando a gente criar um projeto que haja de forma automática e ele é muito mais desenvolvido, a gente vai utilizar o microcontrolador Arduino, onde a gente coloca toda uma programação que a gente digita apenas uma vez e ela fica lá guardadinha nele, é como se fosse o cérebro de todo o nosso projeto, e ele executa através dos comandos que a gente colocou nele. E esses comandos, eles podem ser reeditáveis. A gente vai lá à vontade na hora que a gente quiser, escreve um novo programa e coloca nele para ele executar todo o comando que a gente quiser. Então ele é um dos mais importantes componentes que a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Também temos o servomotor. Ele é um grande componente. Por exemplo, quando a gente viu lá o nosso braço robótico, em que o braço ia, voltava, abria a garrinha e fechava, era através do servomotor que toda aquela estrutura conseguia fazer aquele tipo de movimento. LCD para expressar diferentes tipos de imagens e informação, que nada mais é que uma telinha igual que a gente tem na nossa televisão, igual que a gente tem no nosso celular, só que de forma muito mais simples. Controle e receptor de infravermelho. O controle e receptor, ele é basicamente parecido com o controle que a gente usa para acionar a nossa televisão, para ligar, para mudar de canal. Então a gente vai aprender a controlar esse controle através do infravermelho. LED RGB para emitir múltiplas cores. Como a gente viu que o LED ele é como se fosse uma lâmpada que a gente consegue comandar ele como a gente quiser, para piscar, para acender e apagar depois de determinado tempo, no LED RGB
a gente tem o mesmo LED, só que ele consegue fazer diferentes cores. Eu consigo ter todas essas cores em apenas um LED, então também é um LED bem interessante para ser estudado. Motor de corrente contínua. O motor é um item bem legal. Qual é a diferença do servomotor para o motor? O meu servomotor ele tem a posição controlada e o meu motor de corrente contínua DC ele gira normalmente. Então ele é bem legal o DC para a gente utilizar em rodas de carrinho, quando a gente for construir um projeto. Quando a gente quiser construir, por exemplo, um helicóptero, em que sua hélice gira, ou um drone, como a gente viu também, é o motor de corrente contínua DC, porque ele não é comandado por passos, ele não tem a posição definida, ele simplesmente gira indeterminadamente. Módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth é bem legal para a gente criar vários projetos em que eu estou com o meu controle remoto aqui e o meu projeto está longe de mim e eu consigo comandar ele com o meu controle remoto. Eu posso fazer a mesma coisa com o meu celular. Um exemplo bem legal. Já imaginou eu construir um carrinho ou um drone e eu controlo pelo meu celular? Eu coloco para ele ligar, ele liga daqui e aí ele já está acionando bem longe de mim. Eu coloco para ele decolar o meu drone vai decolar. Então o módulo Bluetooth faz toda essa informação sem que haja nenhum tipo de fio que ligue daqui até o meu componente. Ele faz tudo à distância. Esses foram alguns dos componentes. Vamos ver muitos outros ainda e vários projetos em cima de todos esses componentes, as possibilidades que a gente pode estar criando. E alguns dos projetos vão ser feitos com elementos recicláveis. A gente tem sempre duas opções. A gente pode comprar eles na internet ou a gente pode fazer de uma forma bem legal, que é utilizar elementos recicláveis, como garrafa PET, palito de picolé, papelão e por aí vai. A gente vai aprender também noções básicas de segurança. Aí já vem a nossa parte teórica, né? O que adianta a gente aprender a criar vários sistemas envolvendo elétrica, mecânica, automação e não ter noções de segurança, né? Então a gente entra numa parte muito legal, que é uma parte bem teórica, para a gente tomar todo o cuidado quando a gente criar qualquer tipo de projeto. Bom, e agora que a gente acabou de aprender um pouquinho sobre a teoria, nada mais válido do que a gente trazer uma prática, né? Para enfatizar todo o aprendizado. E eu estou aqui na plataforma Tinkercad. Ela é a plataforma que a gente vai usar ao longo de todo o nosso curso para criar todos os nossos projetos. Como primeiro exemplo, eu trouxe duas formas bem fáceis de acionar o nosso LED. No primeiro caso, eu tenho um LED da cor verde sendo acionado simplesmente por uma bateria. No segundo caso, eu já tenho um projeto bem mais interessante, que é o LED vermelho sendo acionado pelo nosso microcontrolador Arduino. A principal diferença entre esses dois projetos é que, no caso do nosso LED verde, ele simplesmente vai ficar acionado ali estaticamente, porque ele está diretamente conectado a uma bateria. No caso do nosso microcontrolador Arduino, a gente já consegue programar o nosso LED vermelho para ele acionar da maneira ao qual a gente desejar. Nesse caso aí, eu programei ele para ficar 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Então eu vou iniciar a simulação aqui, para vocês verem os dois atuando bem rapidinho. Vou dar um zoom e ao iniciar a simulação, eu tenho que no meu primeiro projeto, o LED verde fica ligado constantemente. E no nosso segundo projeto, que é com o microcontrolador Arduino, eu tenho o meu LED vermelho acionando e desacionando a cada 1 segundo. Então, essa é a principal diferença de quando a gente utiliza o Arduino como componente para acionar os nossos projetos. Um outro projeto bem legal que a gente vai aprender também ao longo do nosso curso é como fazer um piano. E esse piano é um piano manual, ou seja, eu tenho alguns botões aqui, né, que servem para ativar ou desativar algo, se vocês lembrarem. Temos também um buzzer, ele é um alto-falante que apenas emite sons de bip. Então, em resumo, eu tenho algumas teclas aqui com notas musicais, que eu programei essas notas e coloquei dentro do meu Arduino. E quando eu apertar essas notas, que estão definidas aqui pelos meus botões de forma manual, elas vão ser expressas através do meu buzzer. Então vamos iniciar a simulação aqui para a gente ver o nosso piano funcionar na prática. Vou apertar cada nota para vocês se familiarizarem com o som. Bom, aqui eu coloquei as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si.
E agora eu vou tentar me arriscar tocando uma música bem familiar. Vamos ver se vocês reconhecem? Bom, quem conseguiu pegar a referência é a música Meu Lanchinho, mas eu vou parar por aqui, que isso aí não é muito a minha praia não. E agora sim a gente vai falar um pouquinho mais da minha língua. Se vocês notaram, eu tive um pouquinho de dificuldade ao apertar as teclas, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu vou fazer o mesmo projeto, só que de forma automática. Então eu programei o meu microcontrolador Arduino para tocar a música Meu Lanchinho para mim, sem que eu aperte nenhum tipo de botão. E aqui eu coloquei algumas coisas que eu achei que ficariam interessantes, né? Eu fiz o acionamento de alguns LEDs aqui, ó, e as notas bem descritas aqui em cima. Então, quando cada nota tocar, eu vou ter o LED acendendo para eu saber que aquele LED é daquela nota, né? Então, ao iniciar a simulação, a gente vai ter a música tocando porque eu programei ela, né? E esse então foi o meu piano tocando de forma automática. Se vocês notaram, o som não foi lá aquelas coisas, porque como a gente falou, o bip ele não é um alto-falante, ele apenas emite bips, né? Mas a gente consegue reproduzir notas com ele. Outro detalhe também, a gente está aqui utilizando um programa, né? Um software chamado Tinkercad, e ele não vai emitir tão bem o som assim. Quando a gente constrói esse projeto realmente lá, montando as pecinhas, a gente tem uma qualidade muito melhor do som. E no nosso último projeto da nossa aula, eu quero fechar aqui com chave de ouro, trazendo o componente LCD para a gente estar estudando um pouquinho sobre ele. Bom, quem lembra, no LCD a gente pode expressar o que a gente quiser aqui, ó, nessa telinha, não é verdade? E nesse projeto eu quero que o meu LCD expresse qual informação? Eu coloquei para ele expressar uma bateria e o carregamento dela gradualmente. Então vou iniciar a simulação aqui e a gente vai ver essa bateria sendo expressa ali, ó, vazio, enchendo gradualmente, totalmente cheia. E eu coloquei ela programada nesse modelo, nesse sentido. Você consegue programar como você quiser. A gente pode expressar também no nosso LCD a palavra robótica educacional, ou colocar o meu nome e ela se movimentando para um lado ou para o outro. E exemplos bem legais a gente consegue ver em algumas lojas na rua, né? Que a gente vê as promoções passando naqueles LCDs bem grandes, né? E eles correndo para um lado ou para o outro. A gente também vê nos ônibus, onde fica a letra, né, escrito qual é o destino que ele vai. Então a gente tem vários modelos aí de LCD que a gente consegue ver no nosso dia a dia, e esses mesmos modelos a gente consegue trazer aqui para nossa prática e tá acionando nos nossos projetos. Lembrando que todo esse projeto e os outros que a gente viu estão ligados diretamente no nosso microcontrolador Arduino, e é nele que a gente dá vida aos nossos projetos de forma bem legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi uma aula bem breve. Temos muitos projetos ainda para aprender. Aguardo vocês lá no nosso curso. Tchau, tchau e até logo!